Creio que Deus está levantando uma geração de adoradores que não simplesmente vai estar envolvido com música, mas vai estar envolvido com a presença e com o propósito do Evangelho eterno, que é de levar salvação e libertação por onde for. Eu não sei que música Paulo e Silas cantaram ali dentro daquela cadeia. Eu não conheço a letra, eu não conheço a melodia. Tenho certeza que eles não tinham bons instrumentos, nem microfone, não tinham recurso algum. Mas eu tenho certeza que essa música era a verdade que eles viviam. E cara, quando a gente consegue juntar a verdade do que a gente vive com a verdade daquilo que a gente canta, sim, a nossa adoração vai ter um poder de transformação absurdo. Eu queria falar algo sobre a carga que eu trouxe com a minha vida a respeito de música. Não tenho muito costume de fazer isso, mas eu acho que é pertinente estar falando, porque eu me lembro que a banda que eu tocava nunca fez muito sentido para mim o sucesso que ela conseguiu ter, o êxito que ela conseguiu ter. Eu não cantava bem, eu não tocava bem, meu português não era bom, minha dicção não era boa, mas de certa forma aquelas canções encontraram lugar dentro do coração de uma geração. A única coisa que eu posso te dizer para explicar o êxito que aquilo teve foi o fato de eu cantar a verdade que eu vivia. A loucura que eu vivia era a loucura que eu cantava. Eu não era um cara careta falando sobre usar drogas. Eu era um cara que usava drogas falando sobre as drogas que eu usava. Eu era um cara completamente promíscuo, viciado em sexo, falando sobre sexo. E cara, você não precisa ser nenhum gênio para perceber que quando você canta a sua verdade, quando a sua vida bate com aquilo que você canta, isso libera poder para o mal ou para o bem. Se você ouvir uma banda que fale sobre violência, mas os caras nunca cometeram um ato de violência, aquilo é só um som. Mas quando as pessoas realmente violentas estão cantando sobre violência, você sente um peso diferente. Eu me lembro de um festival que eu fui no estádio do Pacaembu, chamava Monsters of Rock. E naquela noite a minha banda tocou e teve uma banda americana que é declaradamente satanista, que era o Slayer. E eu fui assistir o show do Slayer do palco. Do público. Eu fui até a torre de som. Eu conheci os caras que estavam na técnica, então eu fiquei ali na torre de som e fui assistir o show do Slayer dali. Cara, eu tava na fase mais doida da minha vida, eu tava na fase mais trevas da minha vida. E eu me lembro que quando o show dos caras começou, que quando começou a tocar, era um som como de guitarras e vozes tocando ao contrário. Eu me lembro que apareceu uma luz vermelha no palco e então uma luz verde iluminando os caras daquela banda. Cara, eu senti uma presença maligna tão forte que eu saí da torre de som e fui praticamente me esconder no camarim. Não era muito comum eu ter esse tipo de experiência, mas eu estava em trevas e pude discernir que uma presença terrível chegou naquele lugar. Tive uma experiência semelhante num festival que eu fui na Califórnia, quando um cara chamado Marilyn Manson subiu para tocar. E muita gente achava esse cara mó comédia, tipo, o cara tocou de calcinha, coisa mais feia do mundo. Mas o cara, o álbum que ele estava lançando naquela época chamava Superstar Antichrist, ou seja, um superstar anticristo. E cara, isso tem um peso. Eu me lembro que quando ele subiu no palco para tocar, eu senti a mesma presença que eu tinha sentido naquele evento. Se você for num show de baile funk, onde está todo mundo querendo transar e querendo fazer sexo com qualquer coisa que se mova, você vai sentir o peso disso. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque quando você canta o que você vive, isso traz peso. Isso traz uma presença que é inegável. Falei só de trevas até então. Você já imaginou o que aconteceria se todo cristão, se todo ministro de adoração realmente cantasse o que vive, se alguém fosse realmente entregue na presença de Deus como Paulo e Silas eram? Cara, eu não quero jogar um peso de responsabilidade de quando você abrir a sua boca para adorar a Deus, cadeias venham quebrar ou terremotos venham acontecer. Eu creio que esse foi um evento ímpar na história, mas eu creio que grandes coisas podem acontecer no mundo espiritual quando você manifesta a verdade que você vive, e essa verdade é a sua vida na presença de Deus. Eu estou aqui muito mais para encorajar você a buscar não dons musicais ou uma performance ou uma estratégia ou um jeito de ministrar adoração na igreja que seja eficaz, mas você viver de tal forma que quando você cantar Jesus é bom, cadeias venham cair e pessoas venham experimentar libertação. O alvo da adoração
é trazer a consciência da presença de um Deus que é onipresente. Ele não precisa ser convidado para vir na nossa reunião, ele está ali. Mas quando nós levamos a igreja em adoração, nós levamos as pessoas à consciência de que elas estão na presença de Deus. E é a presença de Deus que traz libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu oro para que você seja livre, para que você experimente essa verdadeira libertação, para que você seja completamente livre dos sistemas desse mundo. Infelizmente, hoje, tudo que envolve a adoração está envolvido com performance, está envolvido com business, está envolvido, de certa forma, com recursos. E isso é, de certa forma, até triste, porque você nunca vai ter algo livre de suspeitas, digamos assim, a respeito de intenções, mas Deus conhece o teu coração. Eu oro para que você tenha um estilo de vida onde a presença de Deus não seja algo que aconteça um momento no fim de semana, quando você pega o teu instrumento e sobe no altar, que seja a realidade do teu dia a dia, que a tua casa seja um altar de adoração, que o ambiente no qual você vive seja um ambiente onde a presença de Deus queima ali e você carrega ela para onde for. Imagine quando você abrir a boca para adorar. Que Deus te abençoe. Valeu.